tudo bem? Eu vou bem. Meu nome é Flávia e nós vamos assistir mais uma aula de Química, ou melhor, de Ciências Naturais do 9º ano, ok? Lembra que na aula passada eu falei para vocês que nós iríamos estudar sobre o átomo? Pois é, a aula de hoje é sobre ele. Vamos lá. O modelo atômico que nós utilizamos, ele é formado por um núcleo e esse núcleo, ele tem prótons e nêutrons. Prótons apresentam carga elétrica positiva e nêutrons apresentam carga elétrica neutra, como o próprio nome já está falando, certo? Então, essas duas estruturas que eu acabei de falar para vocês, elas ficam no núcleo do átomo. O átomo, ele tem uma eletrosfera, ou camadas eletrônicas, que são 7, que são essas aí que estão aparecendo para vocês, certo? E elas recebem nomes. A primeira camada recebe o nome de K, a segunda de L, M, N, O, P e Q. São as camadas que o átomo apresenta. Essas camadas apresentam cada uma um número específico de elétrons a depender do tipo de átomo. Por exemplo, os átomos que são encontrados na natureza, eles estão, em sua maioria, em equilíbrio elétrico. O que isso quer dizer? Que o número de elétrons distribuídos pelas camadas eletrônicas será sempre igual ao número de prótons que está no núcleo do átomo. Beleza? Então, você vai lembrar que um átomo em equilíbrio elétrico, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Por exemplo, se ele tiver 5 prótons, terá 5 elétrons. Certo, gente? Vou mostrar mais isso na tabela periódica, que é a nossa próxima aula. Ok? Vamos lá. Quanto à energia, o átomo ele apresenta partículas positivas no seu interior, que são os prótons, e partículas eletricamente negativas, que são os elétrons, que estão na eletrosfera. Quanto à energia, ela é crescente do meio para fora, ok? Então, a camada K tem menos energia do que a camada L. Camada L menos energia do que a camada M, e por aí vai, certo? Então, todas essas camadas, elas têm um valor de elétrons nela, ok? Pode ser menos, mas nunca mais que o valor que eu vou apresentar para vocês, ok? Na camada K, nós podemos ter entre 1 e 2 elétrons. Na camada L, entre 1 e 8 elétrons. Na camada M, entre 1 e 18 elétrons. Na N, entre 1 e 32. Na O, entre 1 e 32. Na P, entre 1 e 18. E na camada Q, nós podemos ter 8. Entre 1 e 8. Sempre entre o número 1 e o número maior que está sendo apresentado para vocês. Por exemplo, a camada M de um elétron, de um átomo, pode ter, porque na camada M cabem 18, pode ter 5? Pode. Não pode ter maior que 18, certo? Então, vamos lá. As camadas elétricas permitem um fenômeno bem legal que a gente percebe quando a gente vê fogos de artifício ou mesmo esse fogo que está sendo apresentado aqui no slide para vocês, certo? Os elétrons, eles são responsáveis por emitir ondas eletromagnéticas em formato, em algumas vezes, de luz visível, em algumas vezes de luz invisível, certo? Quando são energizados e desenergizados, ou perdem energia. Quando os átomos, eles saltam de uma camada para outra, quando eles recebem uma camada de energia, uma quantidade de energia muito grande, e eles tendem a saltar para uma camada mais energética, o que acontece é que quando ele chega naquela camada, ele perde a sua energia através de uma onda. Essa onda pode ser uma luz,
que nesse caso do vermelho, ele saltou uma camada e aí quando ele perde essa energia, ele demonstra uma cor vermelha. Ou azul céu, ou azul marinho, ou rosa, ou laranja. Vai depender de quê, Pro? Do tipo do elemento químico, certo? O qual os elétrons saltam de uma camada para outra. Nossa aula de hoje foi bem legal, certo? E a próxima ainda é melhor. Então, fiquem aí com as nossas referências e tenham todos um ótimo estudo.